Olá, seja bem-vindo ao canal Geografia que Posso Tocar para mais um vídeo. E hoje preparamos um tema muito especial, um tema quentinho, um tema muito agradável. Vamos falar sobre a partilha da África, a Conferência de Berlim. Recebemos muitas mensagens, está todo mundo aqui louco, querendo saber por que nós não vamos falar, por que nós não vamos abordar nenhum assunto falando sobre a África. Vamos falar e vamos começar tudo lá desde onde eu acho o maior problema, que é o chamado neocolonialismo. Não dá para falar da África, da partilha da África, da Conferência de Berlim sem falar do neocolonialismo. Então a primeira coisa que nós vamos falar é que os Estados Unidos, através da sua política imperialista, estava deixando claro que a América Latina era o seu quintal. Estados Unidos, através da doutrina Monroe, América para os americanos, aqui os latino-americanos, América para os americanos, isso mesmo, é isso, América para os americanos. Mas a doutrina Monroe estava falando América para os americanos, para os norte-americanos, os chamados estadunidenses. Então, os estadunidenses estavam falando América para os americanos, porque eles iam explorar a América Latina. Isso estava deixando um recado muito claro. Olha aqui, europeu, aqui está todo mundo independente. Auxiliamos aqui para o colonizador sair. Todo mundo independente. América para os americanos. E aí a América deixou claro que quem ia dominar a América Latina seriam eles. Então fez o quê? A África ficou para os europeus. Então a África já tinha ali nas suas margens colonizações. Porque nesse período a gente chama de neocolonialismo, o novo colonialismo. Porque já teve o período colonial, que foi lá no século XVI, nas grandes navegações. Então, as grandes navegações, Portugal foi um dos pioneiros para contornar ali o Cabo Africano. Então, teve muitas colônias ali nas beiradinhas, em volta do continente africano. Só que o interior do continente africano ainda possuía seus traços originais. Então, aqui nós vamos separar o norte do continente africano, que é o norte islâmico, é um norte muçulmano, é aquele que compreende o deserto do Saara. Ali é de uma civilização, onde faz parte a civilização egípcia. Então é uma civilização bem mais antiga, que nós damos um outro trato. Ali teve umas certas influências. A partilha da África vai ocorrer na África subsaariana. Então, com a política doutrina Monroe, América para os americanos, a Europa voltou suas atenções para o continente africano. Pois nesse momento a Europa estava desenvolvendo sua indústria e desenvolvendo sua economia e precisava de colônias para retirar matéria-prima. E a África era o alvo, era de onde iam retirar a matéria-prima que tanto precisava e servir também ali como para fornecer as suas manufaturas. Então, como tinha aquelas colônias só ali nas margens do continente africano, em 1884, então foi até a Primeira Guerra Mundial, esse neocolonialismo. Então, de 1884, a partir daí onde ocorreu a Conferência de Berlim. O que foi a Conferência de Berlim? 27 países europeus se reuniram em Berlim, capital da Alemanha, e fracionaram o continente africano entre eles. Pegaram ali, dividiram em porções de terras e cada um ia explorar conforme lhe conviesse aquele território. Então, na Conferência de Berlim, pode passar assim despercebido, é só mais uma etapa do colonialismo. Só que eles fizeram algo simplesmente absurdo. O Leandro certamente vai colocar aqui para vocês a comparação o mapa do continente africano, das fronteiras tribais, as fronteiras originais, que você vai ver que é um emaranhado de linhas. Então estas eram as reais fronteiras através ali do equilíbrio de poder entre as tribos, entre as etnias, entre os povos locais, se estabeleceram essas fronteiras.
europeias. Com a chegada do colonizador no neocolonialismo, que ele divide as fronteiras africanas de acordo às necessidades do colonizador europeu, ele coloca povos diferentes, características diferentes, muitas vezes inimigos, povos guerreiros com variadas características dentro de um mesmo espaço territorial. Durante o neocolonialismo, esse europeu impõe com força de ferro o seu domínio a esses povos nativos. Um dos exemplos do neocolonialismo sanguinário implantado no continente africano, nós podemos citar a colônia no centro da África, que a Bélgica, a colônia central na África, que estava sob o domínio da Bélgica, que eles estabeleciam metas pesadíssimas a serem cumpridas de coleta ali de matéria-prima, como, por exemplo, a borracha, e crianças, idosos, mulheres, todo mundo trabalhava. E aqueles que não cumpriam as regras de acordo com o colonizador tinham penalidades cruéis e desumanas. Como podem observar na foto projetada aí na tela, temos um pai observando os membros do seu filho da sua filha que foi cortado por não atingir a meta estabelecida pelo colonizador. Então esse período é chamado de neocolonialismo, que a África foi partilhada entre as nações europeias visando o interesse desse colonizador. E aí vale a pena estudar cada parte por vez, para estudar com detalhe os absurdos que ocorreram durante a colonização, o neocolonialismo do continente africano. Porque primeiro teve um período, ficou ali dominando só as margens, quando a América criou lá sua política imperialista, restou para a Europa colonizar, explorar a África, aí que veio a partilha da África em 1884 e durou até a Primeira Guerra Mundial, e aos poucos as nações europeias foram deixando, facilitando ou não dando conta. Diversos motivos foram os que levaram os países africanos a ir conseguindo sua liberdade, e cada um com uma etapa. Temos aí, observem os mapas também, mostrando o processo, fase de descolonização, onde esses países começam a se livrar das garras do seu colonizador. Então, cada país tem uma história, e cada história é uma lágrima e um sofrimento diferente. Mas o fato da mensagem do vídeo aqui hoje, que nós estamos conectando a necessidade que a Europa tinha de desenvolver a sua economia, a política imperialista dos Estados Unidos, e aí esse neocolonialismo europeu sobre o continente africano, deixando tantas marcas, cada parte do território aí com uma distinta. Destacamos aí uma colônia na parte central da África, mas podemos também citar a política do apartheid na África do Sul, que perdurou até a década de 90, onde negros e brancos não se misturavam. E tem tantos outros conflitos espalhados pelo continente africano. É isso aí, espero que o vídeo tenha ajudado de alguma forma. Não deixe de deixar um comentário aí e curtir o nosso vídeo. Forte abraço e até o próximo.